Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Notícias falsas e informações distorcidas são tão antigas quanto a própria humanidade, mas ganharam nova dimensão com a internet e as redes sociais, onde em poucas horas as chamadas fake news chegam a milhares de pessoas. A Câmara discute a criação de um marco legal para punir quem propaga as notícias falsas e também determinar a retirada das publicações. Mas como regular o tema sem censura ou ameaça à liberdade de expressão? Eu converso agora com o relator do tema na Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e o procurador parlamentar da Casa, deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Celso Pancera. O marco regulatório pode impedir ou mesmo inibir que haja essa propagação de notícias falsas pela internet? O presidente tem falado da Casa, né, sobre o marco regulatório. Eu acho que é um exagero, eu acho uma desnecessidade nesse momento. Nós já temos o Marco Civil da Internet, que ele estabelece padrões de funcionamento da internet, de relações entre provedor e usuário, enfim, né? E nós acabamos de votar aqui na Câmara a Lei de Sigilo de Dados, que é uma lei geral também, pode ser chamada de um marco, que estabelece uma série de critérios para transitar as informações na internet, aquilo que é público e que não é, e também cria uma autoridade para legislar e para atualizar a legislação constantemente, visto que a internet é, de fato, uma novidade, principalmente não só a internet, como a questão das plataformas, né, que tornaram muito fácil o trânsito de informações, né, coisa muito rápida tudo, né. E a gente tem também os aplicativos de celular, que é outra fonte de dor de cabeça, vamos dizer assim, ou de informação falsa. Mas daí para criar um marco civil, né, um marco legal para o assunto, a minha avaliação é que seria no mínimo precipitado, né? A internet existe já há quase 20 anos, né, de forma massiva, e o primeiro projeto de lei geral sobre sigilo de dados foi apresentado na Câmara em 2012 e nós só aprovamos ele em 2018. Você vê como essas coisas, para maturar, para você conseguir ter um entendimento global, demanda de um tempo. Então o ideal seria nós aplicarmos as leis que existem, acompanhar o processo do que está acontecendo e vendo a evolução da tecnologia e discutindo com a sociedade o que é fake news e o que são as informações falsas e o uso delas. E ver se ali na frente, de fato, a gente precisaria de alguma coisa desse porte, né? Porque como há muita subjetividade nessa questão da fake news, o que é verdade e o que não é, tem muito subjetivação, é difícil você cuidar e não resvalar para uma censura efetivamente, né? Então, nisso eu sou muito cauteloso. Acho que não é a hora ainda de ir para um projeto dessa dimensão. E, inclusive, existe um grupo de especialistas aqui vinculados à Câmara e ao Senado que já tiraram um conjunto de orientações sobre isso e nenhum dessas orientações indica a necessidade de um marco para fake news. E nenhum país do mundo hoje discute uma lei geral para controlar a fake news. Deputado Wildo Rocha, o senhor concorda? É possível esperar um pouco mais ou já é necessário um marco regulatório? Eu concordo com o deputado Celso Pancera quando ele diz que as plataformas, as redes sociais é algo mais novo, recente no mundo civilizatório, mas discordo do tempo. Eu acredito que nós não podemos deixar a população descoberta, desprotegida, por falta de uma regulamentação. O mundo virtual não pode ser um mundo sem lei, como é hoje. Não pode ser um mundo onde as pessoas não estão ali inseridas. As notícias hoje falsas, transmitidas através do sistema da internet, através dessas plataformas
dessas redes sociais, ela, como você disse aí no início do programa, ela se propaga numa velocidade extraordinária. Ela chega a um grande número de pessoas numa rapidez nunca imaginável 15, 20 anos atrás. Agora, as pessoas propagam essas notícias falsas, muitas delas, às vezes, as pessoas até replicam essas notícias, não é aquela que constrói, mas replica para que seu ponto de vista seja afirmativo, ou até mesmo para provar que é uma pessoa bem informada e replica aquela notícia sem saber que é falsa. As outras até sabem que é falsa e replica. Aí nós temos que saber separar, e cabe a esta Câmara, cabe ao Poder Legislativo fazer isso. E a vida em sociedade, ela é regulamentada. Todos os atos do cidadão em sociedade, ela é regulamentada. Não há nenhum ato que não seja, apenas esse. Só tem esse que não é regulamentado hoje. Eu mesmo apresentei uma proposta em 2015, que é o PL 215 de 2015. E esse PL, ele trata sobre justamente a honra das pessoas. Porque agora, com o advento da internet, você tem uma facilidade muito grande de atingir alvos, de destruir reputações de pessoas que foram construídas ao longo de vários anos. E isso não é só as pessoas, mas também instituições. Além disso, produtos. Recentemente aqui, nós sabemos disso, através da internet foi veiculada uma notícia que a vacina tríplice viral, ela causava autismo. E os pais e mães começaram a desconfiar que poderia realmente estar acontecendo aquilo. Mas não havia nenhum fato concreto, apenas um médico. Parece que na Alemanha, na Holanda, chegou a essa conclusão e divulgou. E uma revista científica divulgou. Depois a revista científica internacional modificou o seu entendimento em relação ao estudo do médico e disse que era mentira. Só que as pessoas pegaram esse estudo, trouxeram para o Brasil, botaram nas redes sociais como se fosse verdade, como se fosse de agora. Só que os pais e as mães não se informaram melhor, passaram a desconfiar até dos próprios pediatras que receitavam a vacina para imunizar contra sarampo, qualquer luxo, rubéola, que mata. E o que acontece? O risco que nós corremos é de aquilo que foi acabado no Brasil, que foi encerrado, que foi extinto, que era o sarampo, voltar com uma força muito maior, que é a soma do sarampo com a rubéola. Imaginem, senhores, o que não vai acontecer? Vão matar criança. E isso não é um crime? Claro que é um crime. Então você tem que ir na fonte. Nós temos que legislar para ir na fonte aonde está sendo construída e veiculada essas notícias falsas. Mas para isso é necessária a legislação. Por quê? Há um entendimento que há um direito à privacidade através das comunicações por telefone, por carta. Só que a internet não é isso. A internet, ela é um ambiente livre, mas que as pessoas que colocam lá algum conteúdo que não seja correto, ele tem que ser identificar a fonte. Mas quem tem que fazer isso? Polícia Federal, Polícia Civil e o Ministério Público. E eles podem fazer? Não, não pode. A polícia pode fazer qualquer tipo de investigação, menos no ambiente virtual. Então, isso não é correto. Nós temos que realmente construir uma legislação para impedir. Eu não estou aqui falando em censura, que eu sou contra a censura, até porque a nossa própria Constituição, eu sou uma das pessoas que respeita a Constituição Federal, a própria Constituição Federal diz que nós temos que dar amplo direito às pessoas se manifestar, direito à manifestação, mas só que manifeste-se, pode se manifestar, mas que ele seja responsabilizado por aquele mal feito que ele cometeu através de uma notícia falsa. Deputado Celso Pancera, o senhor acha que é preciso criar mais um instrumento? O senhor falou do Marco Civil da Internet, o deputado Hildo Rocha falou da dificuldade que hoje os órgãos de controle têm para investigar na internet, mesmo a Polícia Federal. O senhor acha que é possível esse ponto ser estudado em relação às notícias falsas? O que tem é o seguinte, a Câmara tem uma série de proposições tramitando, são 12, se não me engano, todos apensados a um projeto do deputado Auli. Eles propõem as mais diversas tipos de sanções, tipo tirar o aplicativo do ar, multar a plataforma, multar o provedor, multar quem reproduz, enfim. O fato é que é tudo muito novo e eu acho que convém a gente observar melhor como isso se desenvolve. Os spams, por exemplo, no tempo quando surgiram os e-mails,
os spams eram uma praga que incomodavam todo mundo, né? Hoje em dia os e-mails já não são mais tão importantes e existem tecnologias para você botar os spams na caixa em separado e não incomodar. Então é possível que daqui a 5, 6 anos nós tenhamos uma compreensão diferente do uso das plataformas. Por isso que a lei de sigilo de dados é importante, porque ela estabelece normas gerais e ela tem uma autoridade que vai acompanhar e atualizar e propor modificações na legislação, né, como são as agências, né, reguladoras hoje. Então, nesse sentido, eu acho que você tem vamos dizer assim, um projeto mais consistente. Nesse processo de debate sobre os relatórios dos projetos que tramitam aqui na casa, a gente pode perceber que muitos dos juízes já estão aplicando o Código Civil, né, quando consegue detectar de onde surgiu, ou seja, quem criou, né, a notícia, já estão aplicando o Código Civil, como calúnia, injúria, difamação, e alguns, inclusive, já estão inclusive aumentando a pena possível até em cima do Código Civil. O ideal é que nós tivéssemos, para esse caso, uma justiça um pouquinho mais rápida, algum tipo de encaminhamento da justiça que fosse mais rápido para que o juiz se posicionasse, o judiciário se posicionasse mais rapidamente e pudesse aplicar o Marco Civil, a Lei de Sigilo de Dados, que a gente espera estar pronta, votada no Senado e tudo o que até o final do ano, e o Código de Processo Civil, que é onde estabelece penas. Uma das variáveis que poderia ser, nesse debate, a gente trabalhar agora, num dos projetos de leis, seria a tipificação, né, de fake news, né, como que tipo de crime poderia ser, talvez ampliar o tipo de penalidade a partir do Código Civil, que um dos projetos que nós temos... E além de calúnia, injúria, pelo alcance que é nós temos, tem um dos projetos que nós temos lá, um deputado do Rio de Janeiro, é que o autor ele seja tipificado e a pena seja 50% a mais. Aplica o Código Penal e uma pena 50% mais elevada. Então, injúria, calúnia e difamação, se não me engano, são 3 anos, iria para 4 anos e meio a pena, alguma coisa assim. Então, um dos caminhos, assim, nem é o caminho que eu acho mais correto, né? Eu acho que se você aplicar o código já é um bom caminho, né? Mas, como eu te falei, nós temos uma eleição agora que nós vamos entrar para esse processo. O ideal é o TSE e os TRS terem algum tipo de ação rápida com as polícias, né, os órgãos policiais e também com a justiça, para que aqueles boatos mais fortes e conseguir identificar a origem sejam imediatamente tirados do ar. Mas tem que realmente cuidar isso bastante. Eu queria só dar uma estendida, né? Nós tivemos recentemente 2 fatos, né, que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Um é aquela questão do terço do Papa para o Lula, né, que a primeira nota do Vaticano foi dizendo que não tinha nada a ver com o Vaticano, e aí as agências de checagem chegaram a tirar alguns blogs do ar, dizendo que era fake news, né? Depois o Vaticano publicou uma segunda nota, né, dizendo que sim, que o terço havia sido benzido pelo Papa, enfim, mas era uma iniciativa da própria pessoa que veio entregar para o Lula, né? Então não era totalmente mentira a história, né? E a questão de um blog famoso que publicou uma matéria sobre uma CPI, que eu assinei inclusive, para investigar a questão das delações premiadas, né? E criou um fato nacional, né, e que não é verdade. Um blog, e nós vamos tirar esse blog do ar em função da interpretação do jornalista, é uma coisa muito subjetiva. Tem um limite aí difícil, muitas vezes, de transpor e ver o que é interpretação e o que efetivamente é mentira. Deputados, vamos fazer uma pequena pausa e na volta quero ouvir o deputado Hildo Rocha sobre essa questão específica da CPI e também sobre a expectativa aí com as eleições e essa sugestão do deputado de ter um controle aí dos TRS e TSE. Câmara Debate fala hoje sobre o combate à propagação de notícias falsas na internet, as chamadas fake news.
Nós estamos ouvindo os deputados Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje são as notícias falsas. Os convidados são os deputados Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Deputado Hildo Rocha, no bloco anterior a gente falava sobre um caso específico, que é da CPI que foi criada na Câmara para investigar crimes envolvendo delações premiadas, que tem sido acusada de ser uma CPI para abafar a Operação Lava Jato. Como que a Procuradoria tem visto, o senhor como procurador tem visto essas acusações que vira e mexe aparecem aí na imprensa contra a Câmara? Olha, muitas das vezes tem uma interpretação muito errada e divulgações com publicações jornalísticas indevidas, né? Totalmente infundadas. Essa questão da CPI, uma CPI proposta, que colheu as assinaturas, ela propõe um fato determinado, que é o que diz a nossa Constituição Federal, fato determinado, investigar escritório de advocacia que tinha feito algumas delações, promovido algumas delações, e que foram acusadas de estar administrando isso para que seja obtido outros dividendos, não aquele que são lícitos. Então, como esse fato chegou ao conhecimento da Câmara, alguns deputados colheram a assinatura, saíram acolhendo a assinatura. Não é para afrontar qualquer operação policial, até porque não se vai investigar a operação policial, não vai se investigar o judiciário, até porque há uma independência dos poderes, a decisão do judiciário, só quem desfaz é o próprio judiciário. E aqui não cabe a nós fazer esse tipo de investigação. O que nós vamos investigar, e a CPI é um instrumento parlamentar, quando há uma denúncia, de investigar se fatos estão ocorrendo que distorça uma legislação. E nós construímos aqui, a bom que seja dito, a delação premiada foi construída aqui dentro da Câmara Federal, assim como no Senado. Então é uma lei que foi aprovada, não foi na Alemanha, não foi aprovada na Índia, foi aprovada aqui na Câmara. E nós aprovamos a lei da delação para facilitar a investigação e o trabalho do Ministério Público. Ocorre que há uma distorção. Para que a gente saiba se realmente tem uma distorção, nós temos que fazer a CPI. O resultado da CPI vai dizer se há necessidade de mudar a lei ou não. É simplesmente isso. Agora, para fantasiar, para brigar por algo que muitos jornalistas querem, que é destruir a imagem da Câmara, destruir a imagem dos deputados, numa campanha que existe, logicamente, instalada muitas das vezes dentro de algumas redações de jornais, redações de blog, redações de canais de televisão, com esse intuito, porque são as pessoas que querem acabar com a democracia, porque não existe democracia sem parlamento. A base da democracia é o parlamento. O parlamento é muito mais importante do que o próprio executivo. Nós temos 3 poderes, mas grande parte dos países, quem exerce o executivo, o poder executivo é o próprio parlamento. São os países ditos parlamentaristas. Então, nós temos que ter muito cuidado com tudo isso que é feito. Distorcer isso de forma maldosa é uma afronta à democracia. O deputado Celso Pancera fez uma provocação no bloco anterior. A gente deveria tirar esse blog do ar, que deu essa notícia distorcida? Eu sou contra. Na nossa legislação, lidar com isso, a legislação que eu penso que deve ser feita é que essa notícia pode ficar lá, mas que receba um carimbo dizendo que aquilo é um fake news, comprovadamente, e se puna aquele que foi responsável. É o que eu estou dizendo. Temos que buscar a fonte. E o deputado aqui, Celso Pancera, muito bem colocou. Nós construímos aqui uma lei de preservação dos dados das pessoas, para evitar esse tipo de uso. Por quê? Porque tem aquela coisa chamada algoritmos. Os algoritmos que são usados em campanha eleitoral, campanha publicitária, vai saber qual o gosto que você tem, quais os seus desejos, tudo sobre você, sua religião, mesmo sem você declarar. Aquilo é adquirido através das redes sociais, porque você está no mundo livre. Então eles vão lá e transformam aquilo no algoritmo, segmenta as pessoas. Aquela branca, com a idade tal, ela gosta de religião católica, ela detesta budismo. E aí as comunicações para você vai justamente em cima daquele que você é um segmento. Então você economiza muito, mas aí você distorce muitas das coisas. Mas só que a preservação do sigilo
tornar sigiloso os dados seus, não vai ocorrer se você não tiver condições legais para que a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público possam investigar. Porque isso vai acontecer. Não tem punição, não há punição e nem uma lei que permita que o agente público, que nós confiamos para investigar todos nós, e eles estão lá por concurso público ou outra forma que seja, mas estão lá para fazer investigações. Mas só que nós, ao não aprovarmos uma lei que permita que o agente público, ou seja, promotor de justiça, procurador, policial federal, policial civil, investigador das polícias, possam fazer o trabalho dele. Porque hoje nós estamos impedindo. Até mesmo esse projeto de lei que foi do Orlando Silva, aí, acho que ele foi o relator, se eu não me engano, a autoria dele, muito bom. Eu aprovei, eu votei a favor, mas só que eu entendo que há ter uma legislação que permita que a Polícia Federal, a Polícia Civil e o Ministério Público possa lá investigar se há quebra do sigilo de dados das pessoas. Se não, quebra o sigilo. Como vai saber se quebrou, se você não pode investigar? Se houve não há controle. Tá? Então, nós temos que fazer a nova legislação em cima disso, que é justamente a mesma coisa do fake news, do combate às notícias falsas. Como você disse, notícia falsa, desde que o mundo é mundo, existe notícia falsa. Só que hoje, uma notícia que era antigamente 30, 40 anos atrás, que demorava 1 ano, 2 anos para chegar ao ouvido de várias pessoas, hoje chega em fração de segundo. Esse é o grande problema e nós temos que evitar isso. Deputado Celso Pancera, falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anunciou ontem que pode rever decisão de uma resolução de dezembro que liberava aí como se chama, o estímulo para promoção, né? Impulsionamento. E que vai ter que ser declarado, possivelmente vai ter que haver a declaração de quem está pagando por isso, o impulsionamento, e inclusive evitar o que o deputado Hildo Rocha falou de se ter público-alvo ou determinados direcionamentos. O senhor acha que isso é suficiente? Ou a gente tem que ter outras medidas específicas para as eleições nos tribunais regionais e no Tribunal Superior Eleitoral? O parlamento aprovou, nós dois fazíamos parte da comissão, Daniela, que aprovou a nova lei eleitoral. E nós aprovamos o impulsionamento como legal, como uma parte importante do processo eleitoral. Inclusive tiramos outros gastos com o pessoal, reduzimos o volume, carro de som, né, placas, aqueles cavaletes, isso tudo está proibido. E a gente criou outras possibilidades de comunicação do candidato com o seu público. Né? Então, acho que o que o TSE tem que fazer, se ele quer gastar energia com esse negócio, é gastar energia com fake news. Gasta com aquilo que tem necessidade. O que nós já legislamos, nós cumprimos a nossa tarefa. Aí o TSE tem que aplicar a lei daquilo que nós legislamos. E aplica o que está resolvido e cumpre o que eles têm que cumprir, que é resolver o problema da fiscalização de possíveis fake news ou ataques que candidatos venham a ter durante o processo eleitoral. Isso sim seria uma grande tarefa da parte deles, que eles viessem a fazer. Ou seja, centrar a energia como a primeira eleição, vamos dizer assim, em 2016 não podemos dizer que tinha essa repercussão toda. Mas de lá para cá, as plataformas de internet estão muito mais acessadas, a velocidade do sinal da internet está muito mais rápida, a infraestrutura de banda está muito maior, os aplicativos rodam em equipamentos menores, tipo celular, você se faz um filme e edita ele na hora, ali no próprio celular e já posta, ou seja, uma velocidade tremenda. E já se tem a informação do peso que a manipulação de dados teve na eleição americana. Exatamente. Então, nós temos realmente uma eleição, talvez com novos paradigmas. E como nós não temos lei para esse novo paradigma, o TSE tinha que estar focado nisso, entendeu? Parar de criar fake news. Foca nisso aqui e cuida daquilo que não está legislado. O que nós já legislamos está resolvido. Né? E aí sim, criar força-tarefa para cuidar fake news, montar força-tarefa com o Ministério Público, Ministério Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Civil, para ir buscar. Tem uma notícia falsa, teve repercussão grande, pode distorcer
o processo eleitoral, a compreensão das pessoas do processo eleitoral e inclusive o resultado. Ela tem que atuar imediatamente. Deputado Hildo Rocha, a gente está caminhando para o fim, então eu vou fazer a mesma pergunta, mas vou pedir para o senhor responder com um tempinho um pouquinho menor. O senhor acha que esses instrumentos que os tribunais têm hoje são suficientes? Não são suficientes, porque o tribunal aplica a lei. Como disse aqui o deputado Celso Pancera, nós fizemos uma reforma política, não a que nós queríamos que fosse aprovada, inclusive aquilo que nós aprovamos na comissão, nem 10% foi aprovado no plenário, e foi aprovado lá no Senado também. Mas o ministro Fux, que é o presidente do TSE hoje, ele tem feito um trabalho voltado para prevenir, fazer essa prevenção do uso dos fake news nas eleições. Dificilmente ele logrará êxitos, porque nós sabemos que todas as últimas eleições que houveram no mundo inteiro foi usado muito fake news para destruir imagem de candidatos. Vai ser um trabalho muito difícil, mas ele pelo menos está interessado. A gente nota que ele tem um interesse muito grande. Eu mesmo já participei de algumas reuniões que ocorreram lá, que nós recebemos aqui no Brasil o FBI, o secretário de Justiça dos Estados Unidos veio aqui para tratar sobre justamente fake news. E a gente vê que a legislação lá nos Estados Unidos também está muito atrasada, ainda em relação a isso, igual a nossa do Brasil. Eles usam ainda lá uma legislação do tempo da Segunda Guerra Mundial, que era com medo lá do Hitler e de ele implantar o nazismo nos Estados Unidos. Então essa legislação que é usada é muito antiga também. Nós nem essa temos. Nem essa temos. Então nós caminhamos aí num mundo sem leis. Eu acho que o impulsionamento é permitido, nós aprovamos isso, só não pode impulsionar fake news. Logicamente que não pode ser impulsionado. Quem pode impulsionar é o candidato e o partido político. Então, é simples, está lá aprovado. Quem vai pagar é através do candidato que vai lá pagar por recurso do fundo eleitoral ou doações que ele vai receber de pessoas físicas, porque nós temos aqui, como disse o Celso, um novo parâmetro nessa eleição, não pode ter doação de empresa, que já vai melhorar muito, já foi uma boa decisão de não ter financiamento de campanha política com recursos privados. Então já acabamos com isso, que foi o motivo da Lava Jato. Então nós já solucionamos a causa, não solucionamos o efeito, nós solucionamos a causa, está solucionada a causa. Nós teremos essa eleição, uma eleição muito mais tranquila, no ponto de vista do financiamento, e muito mais correta, porque agora vai receber o financiamento o partido que tiver um bom desempenho eleitoral. Não é aquele partido que tem um compromisso de votar na frente para aprovar projeto de interesse de empresas, que poderia estar acontecendo, porque os financiamentos que aconteciam empresariais, muito deles, não digo todos, mas muito deles era nesse intuito. Mas hoje não, hoje você tem um financiamento pago pelo povo, é o povo que vai pagar. Deputados, infelizmente nosso tempo terminou. Eu espero que os senhores retornem ao Câmara Debate para a gente falar um pouquinho mais aí dos detalhes desse combate às chamadas notícias falsas. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a possibilidade da criação de um marco legal para combater e punir as fake news. Nossos convidados foram os deputados Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência.